Paz do Senhor, amados ouvintes, estão realmente sintonizados no programa Uma Palavra para Você. Eu sou o pastor Paulo Corrêa, da Igreja Pentecostal Cristo Redentor, na cidade de Itatiba, claro, uma cidade pequena com mais de 100 mil habitantes, mas uma cidade abençoada por Deus. Você, querido amado ouvinte da internet, pode estar comigo meditando em alguma coisa da Palavra de Deus neste dia. Eu quero meditar com você uma instrução que Jesus Cristo deu aos seus discípulos. Eu quero ser rápido com você. Você pode ter realmente essa pregação na íntegra no Justime. Justime tem ali essa pregação na íntegra. Mas eu vou aqui compartilhar com alguns pontos aqui desta palavra que se encontra no livro de Mateus, no capítulo número 10, no versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ser, portanto, prudente como a serpente e simples como a pomba. Eu quero falar de algumas características da serpente, algumas características da pomba, a qual o Senhor Jesus realmente ele deu a mim e a você para nós irmos como ovelhas, quer dizer, como aquelas que são protegidas pelo bom pastor, que é o Senhor Jesus, no meio de lobos devoradores, de pessoas que vão ridicularizar, te perseguir, te maltratar, enfim, zombar de você, mas não leva em conta nada disso, porque o bom pastor, o Senhor Jesus, ele vai estar realmente ao teu lado, ele vai estar realmente te protegendo e te guardando. Creia nisso, vá à frente, lute, porque grande vai ser a tua vitória se você fizer a vontade de Deus. Amém, amados? Então vamos analisar algumas características, primeiro da serpente, porque ele fala ser prudente como uma serpente. E as características que eu achei da serpente são três características importantes para a vida de um cristão. A primeira é a sensibilidade. Você tem que ter muita sensibilidade para que você possa agir, para que você possa saber quando o inesperado vai acontecer. Como saber quando o inesperado vai acontecer? Quando você for sensível às coisas, saber que aquilo que está ocorrendo é obra maligna ou é obra divina. Então, a sensibilidade na vida de uma pessoa traz a ela muita prudência. Então, você tem que ser sensível ao ambiente, ao habitat, aonde você está, ao local que você está. Você dá uma analisada, você vai sentir realmente que ali algo pode acontecer de bom ou algo pode acontecer de ruim. Se for acontecer de ruim, se manda dali. Uma das pessoas que eu costumo falar que é muito sensível na Bíblia era José do Egito. Quando ele viu que o negócio ia apertar para ele, ele caiu fora. Então a sensibilidade aí mostrou realmente que ele tinha uma ótima sensibilidade. Poderia realmente cometer um grave pecado. Mas quando ele viu que o pecado estava se aproximando, ele pegou, se retirou. É verdade? Então, seja sensível. Sensível é uma característica da serpente. Segunda característica da serpente, ela sempre fica com os olhos abertos, porque ela não tem pálpebra. Então, ela não consegue fechar os olhos. Então, por ela não ter a pálpebra, esse movimento que você faz com o olho, ela não consegue fechar os olhos. Então, ela está sempre com os olhos abertos. Até pode-se dizer que ela dorme com os olhos abertos, não é verdade? Então, está sempre vigilante, sempre vendo o que está em torno de você, ao seu redor, para que você não venha cair nas ciladas e nas armadilhas de Satanás. Fique com seus olhos abertos, porque tudo pode acontecer. Mas se você ficar vigiando, atento às coisas, você pode evitar que muitas coisas venham a te trazer prejuízo na tua vida e desconforto na sua fé de cristão. Então é importante frisar isso, estar sempre com os olhos abertos. Outra coisa que a gente pega, outra característica que a gente vê na serpente, é que ela tem sangue frio. Sangue frio em que momento? Nos momentos difíceis, no momento que você está passando por um sofrimento, no momento que você está passando por uma tribulação muito grande na sua vida, você tem que manter a tranquilidade. É que muitos cristãos estão perdendo a tranquilidade. Perda de tranquilidade significa realmente falta de fé, porque quando você tem fé no Senhor Jesus, você tem tranquilidade, você confia nele, você sabe que realmente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, você tem certeza e pode falar como salmista, que sabe que do monte, do alto virá o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, você pode realmente confiar em Deus e ter tranquilidade, ter sangue frio, aí como diz aí o povo, tenha sangue frio naquele momento difícil,
difícil, quer dizer, teve tranquilidade, conseguiu passar por aquele momento difícil, e mesmo que ele se sentiu abalado, ele pôde controlar aquela situação e realmente sair bem sucedido daquele meio. Entendeu? Então, essas são 3 coisas características da serpente. Vamos falar da pomba. A pomba também, eu posso utilizar 3 características. A primeira característica do pombo correio, a sua resistência. Então, tem crente aqui que está parando. Tem crente parando, crente desistindo. Né? Não resiste realmente uma luta, não existe realmente uma provação. Né? Olha para o pastor, olha para as pessoas, olha para tudo aquilo que está acontecendo de errado na igreja, mas não olha para aquilo que está acontecendo de bom. Então, são aqueles que estão desistindo, estão parando. E se acontece algo de errado, coloca na mão do Senhor, ora a Deus, deixa Deus trabalhar, Deus vai agir, fica na tranquilidade, fica na paz, amado. Seja resistente, seja forte. Satanás está tirando muitos irmãos da presença de Deus, né? Porque você está na igreja, você está ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra, você vai adquirir fé. Adquirindo fé, você está sempre forte, sempre na presença do Senhor. Mas se você para com isso, o que vai acontecer com você? Logo mais você está desistindo, está parando. Né? Vem as tribulações, vem a dificuldade, bateu na casa, a casa não estava firmada na rocha, mas estava na areia. O que aconteceu? A casa foi derribada. Então, a casa não estava resistente, a casa não estava firmada. Aonde você está baseando a tua resistência? A tua resistência tem que ficar na rocha do Senhor Jesus. Assim você deve fazer, querido. Se firme em Cristo, porque quando você estiver no meio dos lobos dobradores, eles não vão poder te destruir. Eles não vão poder acabar com a sua vida, nem com a sua fé. Porque o bom pastor vai te proteger, vai te guardar e vai realmente dar a você a vitória. Tá bom, querido? Então, esses são 3 características da serpente. Ótima sensibilidade, olhos abertos e sangue frio. Mas vamos às características da pomba, né? Grande resistência, que eu acabei de falar, comentar com vocês agora. E também um senso de direção espetacular. Isso. Um senso de direção impressionante. Não precisa de GPS, não precisa de computador, não precisa de guia, enfim, não precisa de nenhum desses aparelhos para indicar a direção, não precisa de bússola para ver realmente qual a direção, não precisa de biruta para ver a velocidade do vento. É extraordinário o senso de direção de um pombo correio. Ele sai de aqui, por exemplo, aqui do Brasil, na cidade de Itatiba, onde nós estamos agora, cidade de São Paulo, e pode ir até Nova York, nos Estados Unidos, no local previsto, com uma direção precisa. Então o crente tem que saber de onde ele veio e para onde ele vai. O crente tem que ter senso de direção. Você, meu amado ouvinte da internet, que está me ouvindo agora pelo YouTube, você tem que ter senso de direção, meu filho. O que você quer? Está cheio de crente sem senso de direção. Não sabe para onde vai, não sabe de onde veio. Está tudo atrapalhado. Uma hora está num lugar, outra hora está em outro lugar, outra hora tem uma luta, quer ir para cá, quer ir para lá. Você está sem senso de direção, meu filho. Você tem que ter senso de direção. Saber para onde você vai, saber o que você vai fazer. Você tem que ser consciente, você tem que ter uma fé racional, uma fé inteligente. Para com isso, rapaz. Então, tem que ter senso de direção. Tem que ser resistente, tem senso de direção. Saber onde está e saber para onde vai. Não é qualquer coisinha que vai realmente o abalando, ou tirando da direção que é os céus. A minha, a sua direção é os céus. Não tem outra direção. Aqui na terra tudo vai passar. Você que é milionário, rico, milionário, não me interessa. Você que é pobre, mendigo, não me interessa. Você tem que ter uma direção. A direção é os céus. Vida eterna com Jesus Cristo nos céus. As outras coisas vão ficar tudo aí. Você pode usá-las, cara, e deve usá-las em benefício do reino. Né? Não é em benefício de si próprio, é em benefício do reino de Deus. Você está focado, você está direcionado, você sabe para onde você vai. Isso é importante. Entendeu? Então, senso de direção. Uma outra característica da pomba, dos pombos, é a mansidão. São mansos, você pode ver. Quem já não chegou numa praça e já jogou uns milhos para as pombas e elas se aproximam? Elas se aproximam, tem algumas que você ainda consegue até pegá-las, se você quiser, né? Não é aconselhável, né? Mas você consegue, porque elas estão tão mansas
tão mansinhas que você vai dando vinho para ela, ela vai chegando, vai se aproximando de você. Então, mansidão também é uma coisa importante é uma característica importante para uma ovelha, para um crente realmente que é ovelha. Porque se você não é ovelha, não adianta. Eu estou falando com você, você não vai me ouvir. Mas se você é meu ovelha, se você é ovelha, você vai entender o que eu estou falando. É com certeza. Então, realmente, mansidão. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Então, mansidão é uma coisa que no meio da confusão, no meio do oba-oba, no meio de toda a bagunça que tiver, você chega e traz a tranquilidade, traz a paz, porque o príncipe da paz está na tua vida, Jesus Cristo está na tua vida. Você tem a tranquilidade, você consegue realmente amenizar a situação, e quando você está sofrendo uma opressão, você consegue realmente que Deus lhe dê mansidão. Mansidão é algo importante na vida do crente. Então, uma característica da pomba, mansidão. Então, você tem que ter essa mansidão para poder estar dentro dos padrões a qual Cristo realmente envia os seus discípulos para pregar o Evangelho. Então vamos recapitular. A respeito da serpente, eu falei, ótima sensibilidade, olhos abertos e sangue frio. A respeito das pombas, grande resistência, senso de direção e mansidão. Tá bom, amado? Um grande abraço para você que está assistindo no YouTube, e que você possa realmente entender. Sou o pastor Paulo Corrêa, da Igreja Pentecostal Cristo Redentor, pastor presidente, com a graça e a misericórdia de Deus. Estamos aí para levar para você o melhor de Deus. O melhor de Deus é a sua palavra. A sua palavra é Cristo Jesus na tua vida. Nós estamos aqui na Rua Santo Antônio, 1228. Temos aí também na internet um programa, uma rádio comunitária aqui cativa, que é a Rádio da Paz FM.com.br. Você pode estar sintonizando. Fica das 16 às 17 horas, um programa diário. E também, se você quiser um contato comigo, você pode realmente ligar para mim no DDD 11 9775 8456. Né? Se quer que eu vá pregar na tua igreja, não importa o lugar, não importa o estado, não importa o país, eu estarei levando a palavra de Deus com todo prazer na sua igreja. Só você pagar os custos, né? Custos de viagem, hotel, enfim, e eu estarei aí levando a palavra de Deus para você, querido. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, e essa é a palavra que eu deixo para você neste dia.